Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver assistindo esse vídeo, você seja ricamente abençoado por Deus. O texto que a gente vai ler hoje está em Gênesis 50, a partir do versículo 15, que diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhes falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, por teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Gaguejando, porque eu fico preocupada com o barulho do ventilador, mas glória a Deus. É o fim do livro de Gênesis. Após a morte de Jacó, a gente vê que os irmãos de José não aprenderam nada. E já vou logo abrir um parênteses aqui, porque muitos servos de Deus caminham tanto tempo com Jesus e não aprenderam nada. Os irmãos de José intentaram contra a vida dele, venderam ele para o Egito, mentiram para o pai. Quando Jacó, o pai, soube da verdade, a Bíblia não fala que teve briga, que teve confusão, que teve questionamento, simplesmente teve a alegria de Jacó, porque o filho que ele considerava morto, agora ele está vivo. Ele vai até o Egito, ao encontro de José, e ele não encontra só José, mas ele encontra também os netos, Efraim e Manassés. Então, antes de morrer, Jacó diz isso para José: Nossa, eu não pensava nem ver o meu filho com vida, mas além do meu filho, eu ainda vejo os meus netos. Quando eles enterram o pai, aí lá vem os irmãos de José trazer à tona um passado que já tinha passado. Em momento nenhum, José cobrou eles do mal que sofreu da parte deles. Em momento nenhum, Jacó cobrou eles, mas eles mesmos não haviam se perdoado do que eles tinham feito. E pior ainda continuavam mentirosos e sagazes, porque eles mentiram para José dizendo assim: olha, nosso pai antes de morrer, sendo que lá no capítulo 49, a gente lê que antes de Jacó morrer, ele chamou todos os filhos, falou com cada um, abençoou a cada um, profetizou sobre a vida de cada um, e não ressuscitou esse assunto, né, da traição. Isso é um assunto passado, já tinha acabado. Mas os irmãos de José ainda continuavam mentirosos e disse para José: olha, o nosso pai, antes de morrer, primeiro ele mandou os servos na frente. Olha a sagacidade. Mandou os servos dele na frente, desculpa, falar com José primeiro, depois eles mesmos se apresentaram e disseram, né, que o pai deles falou que era para perdoar. Aí eles colocam o Deus. Olha que interessante aqui no versículo 17, que ele diz assim: Te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Eles apelaram para o Deus do pai deles, eles nem chamaram de Deus deles. Então eles ainda não estavam eles não estavam ainda servindo a Deus depois de tanto tempo. E tem muitas pessoas desse jeito, que depois de tanto tempo, eu sempre vou repetir isso: caminhar com Jesus é um dia a dia. E como que a gente caminha com Jesus, ouve Jesus, porque
Jesus não caminha calado com a gente. Ouve Jesus, ouve os ensinamentos. Quando chega lá diante da caminhada, eu não vou dizer o fim, porque o fim é quando se encerra a nossa vida aqui na Terra. Aí olha para trás e não aprendeu nada. E assim estavam os irmãos de José, continuavam ainda mentirosos e sagazes. Aí José, a gente vê assim, uma lamentação de José. Aquela tristeza, né? Quando José diz assim, estou eu em lugar de Deus? Vocês fizeram mal contra mim, mas esse mal se tornou em bem. Não temam, eu vou continuar sustentando, eu sou homem, eu tenho palavra. Eu falei, quando eu mandei meu pai vir para o Egito, e falei que ia sustentar ele, a descendência dele, a minha palavra continua. Então, o José era o mesmo José que foi traído, o mesmo José que foi vendido, o mesmo José que foi traído de novo no Egito, mas o coração dele continuava o mesmo, e os irmãos de José continuavam os mesmos irmãos de José, mentirosos, sagazes, e ainda não eram submissos ao Deus. Tanto é que eles nem chamaram de Deus deles, chamou o Deus do pai deles, dos antepassados deles, porque eles ainda não serviam a Deus. Quem sabe você aí também continua da mesma maneira. Você é filho de crente, você é filho de pastor, e você está sustentado ainda, o Deus o Deus dos seus pais ainda é o Deus dos seus pais, não é ainda o seu Deus. Então é como se você andasse na carona, igual os irmãos de José. E isso não trouxe transformação na sua vida, porque isso não traz transformação. Para ter transformação na nossa vida, nós temos que ter Deus como o nosso Deus. Porque quando a gente tem o Deus, Criador dos céus e da terra, quando nós temos Jesus como o nosso Deus, aí sim, nós caminhamos com o Senhor, nós ouvimos os ensinamentos, nós ouvimos a palavra, nós vamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória. Mas enquanto a gente fica pendurado, né, no Deus dos nossos pais, meu pai está orando por mim, minha mãe está orando por mim, e está cuidando da salvação dele. Porque a salvação ela é individual, e você precisa cuidar da sua salvação. Os irmãos de José continuaram da mesma maneira. Quem sabe você continua da mesma maneira. Eles foram até José implorar pelo perdão de José, um perdão que já tinha sido dado há muito tempo. Mas quem estava em prisão eram eles estavam presos no pecado deles, na falha deles, porque como eles não assumiram o Deus de Jacó como Deus deles, eles não foram diante de Deus pedir perdão. Então ele sentiu ainda a culpa, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Acabou, fechou. E quem sabe você está carregando uma culpa justamente pelo mesmo motivo. Porque você tem o seu pai, você tem a sua mãe, você tem uma pessoa que te ama muito, que ora por você constantemente. Mas você mesmo que vai nos cultos de vez em quando, que chora, que sente o peso do pecado, que sente o peso dos seus erros, mas ainda não confessou o Senhor como o seu Deus. Ele é Deus do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, do seu vizinho, daquele irmão que ora por você, mas ele ainda não é o seu Deus. E ele precisa ser o seu Deus. Aliás, você precisa que ele seja o seu Deus. Você precisa. Porque aí você vai confessar os seus pecados, você vai confessar os seus erros e vai parar com isso. Esse seu pecado vai deixar de ser peso na sua vida como era na vida dos irmãos de José. Um assunto que já estava encerrado para Jacó e para José, mas para os irmãos de José não está encerrado. Quem sabe é um assunto na sua vida, ou assuntos, que já está encerrado para as outras pessoas e você está sozinho carregando isso aí, carregando essa culpa, e o Senhor quer tirar essa culpa de você. Mas ele só pode fazer isso se ele tiver legalidade para isso. Se você se fizer filho dele, se você se fizer servo dele, se você se confessar e se colocar debaixo, em submissão a ele, ele está prontinho para te deixar levinho
igual José. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.